O tema da nossa mensagem hoje é algo que vai talvez chocar muita gente. E como eu falei, muita gente às vezes não gosta muito de falar sobre isso, mas nós precisamos falar sobre isso. Fala comigo assim: o inferno e a oração sem resposta. Fala comigo de novo: o inferno e a oração sem resposta. A palavra de Deus diz que toda oração que nós fazemos a Deus tem resposta. Toda ela. Mas eu quero falar para você nessa noite de uma oração que Deus não vai responder, porque essa oração tem alguns princípios que Deus mesmo estabeleceu. E eu quero ler com você nessa noite esse texto. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos meditar a partir do verso de número 22. São Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso de número 22. Vou esperar que você encontre nessa noite esse texto. São Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso de número 22. Nos diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche os olhos, só um minuto, oremos ao Senhor. Pai querido, nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco. Já falastes conosco, Senhor, através das canções que foram entoadas. Fale conosco nessa noite através da tua palavra. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. E que o nosso coração esteja, Senhor, atento, prontos para receber, Senhor, a tua palavra. Palavra que produz mudança, palavra que produz transformação. Que cada um de nós nessa noite, Senhor, saibamos absorver da tua palavra o melhor que ela tem para nós, o alimento espiritual, e que ela nos desperte, Senhor, para a nossa vida cristã. Que ela nos desperte, Senhor, para uma vida de comunhão e intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero que você agora olhe para mim, preste atenção na palavra de Deus nessa noite para a nossa vida e para o nosso coração. Fala comigo assim: o céu é um lugar real. Fala assim: o inferno também. A gente ouve muito falar de céu e todo mundo quer morar no céu, todo mundo quer herdar a glória celestial. A gente vê às vezes até em filmes as pessoas fazendo alusão ao céu, e às vezes até fazem alusão ao inferno, mas às vezes lá no fundo não acreditam que ele seja real. E eu quero falar para você nessa noite disso que está na palavra de Deus. Não quero falar de teologia, de estudos teológicos, mas eu quero falar da realidade que é o céu, da bênção
bênção que é o céu. A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo de número 21. O apóstolo João, ele vê aqui no céu, no futuro, e ele diz: olha, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, ataviada como uma esposa, enfeitada, adereçada para o seu marido. E eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Ele viu a glória celestial, ele viu aquilo que está reservado para mim e para você, ele viu aquilo que está reservado para nós, a promessa da salvação, a promessa de bênção para nós. O que fez Jesus Cristo deixar a sua glória celestial, descer aqui e pagar o preço para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, para que nós pudéssemos morar no céu. Foi por isso que ele veio aqui. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus para estar em comunhão com Ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem e todos os dias, pela viração do dia, ou seja, no final do dia, Deus passava no jardim, tinha comunhão com o homem conversava com Ele, tinha aquela intimidade, mas o pecado veio e criou uma ruptura, criou uma divisão entre Deus e o homem, e era preciso que houvesse agora novamente um elo que juntasse o homem a Deus, que levasse novamente o homem a Deus. E aí Jesus Cristo deixou a sua glória celestial, Jesus deixou os céus, veio aqui como homem, como eu, como você, sentindo as mesmas coisas que nós sentimos, sentindo fome, sede, cansaço, as mesmas necessidades. Por que ele veio aqui? Qual era o propósito dele vir aqui? Ele veio para trazer novamente esta ponte entre Deus e o homem. Ele veio para dar-nos novamente o direito de salvação. Ele veio para garantir para nós o direito de estarmos em comunhão com Deus, de herdarmos a glória celestial. Por isso que ele está aqui. Mas agora pegue a sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 2. Depois eu vou voltar para Lucas ali 16. Não fecha Lucas 16 não, deixa aberto aí. Hebreus capítulo de número 2, verso 1, nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus também com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Preste atenção. Ele está falando que se Deus um dia não perdoou os anjos que pecaram, mas deu-lhes a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos ou se não dermos a atenção a esta tão grande salvação que nos foi oferecida? Jesus desceu aqui com um único propósito: nos resgatar e nos dar direito de herdarmos a glória celestial. Foi este o preço que Ele pagou por mim e por você, para que nós pudéssemos um dia ter direito de morarmos com Cristo nos céus, que é real. Mas pastor, e se eu não aceitar essa palavra? Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Aplaudir o Senhor com alegria. Aplaudir com alegria, de glória, de honra, de seu glória e exaltado. Mas se eu rejeitar esta palavra, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos, se não dermos a atenção a esta tão grande salvação?
Eu quero fazer uma comparação para você entender a gravidade da palavra que nós estamos falando para você nessa noite, para você entender. É só uma ilustração. Eu já fiz essa ilustração em alguns lugares quando eu passei pregando a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui novamente. Você imagina que você estivesse numa casa assim, bonita, com piscinas e várias crianças ali. Crianças, quando vê água, o que acontece? Que é logo por lá dentro da água, né? Fazer bagunça. Está lá. Mas imagina que você vê aquele monte de crianças, aquela multidão de crianças. Mas de repente você vê alguém chegar ali naquela piscina e derramar ali um líquido corrosivo que destrua o corpo em fração de segundos. E de repente você vê aquela multidão de crianças correndo em direção à piscina, para pular dentro daquela piscina que você sabe que em fração de segundos elas vão morrer. O que você faria? O que você faria? Você ia fazer de novo para salvar, mas sim. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele aí. Fala para ele assim: todo dia tem milhares e milhões de pessoas morrendo e indo para o inferno. Porque o inferno é real. Jesus falou sobre o inferno. Jesus explicou sobre o inferno nesta parábola. Ele diz: olha, havia um homem rico que vestia-se de linho, de púrpura, e tinha uma vida abastada. E havia também um homem pobre. Esse homem pobre morreu e foi para o seio de Abraão, para o paraíso. E ele diz: morreu também o rico e foi para o Hades, para o inferno. E de lá no inferno ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. E ele faz uma oração. É por isso que Jesus nos adverte e diz assim: olha, vigiai e... Fala, vigiai e orar. Pode vir essa oração, vem depois de vigilância. Fala assim: orar é importante. Fala assim: mas lá no inferno também tem oração. O local de oração mais fervorosa é o inferno. É onde as pessoas se arrependem realmente, gritam desesperado, mas ninguém escuta. Sabe por quê? Porque vive um princípio bíblico. Qual é o princípio? Hebreus 9:27 diz: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferece-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Ao homem só foi destinado morrer uma vez, ou é agressivo aqui, hoje e agora, ou o inferno é guarda. E lá no inferno, a oração que eu fizer não será respondida, porque Jesus viu que nós quebramos um princípio, que foi quebrado um princípio. Não adianta orar no inferno, é o lugar onde há mais oração. Ele está lá orando, ele diz: vai, Abraão. Olha a palavra, medite na palavra agora comigo. Olha o que ele diz, verso número 24, ele diz: e clamando diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nessas chamas. Está orando, mas Deus não pode responder essa oração, porque quebrou um princípio, que é aceitar a Jesus hoje, é mudar de vida enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos decisão da nossa vida. O inferno é real. É por isso que eu disse para você: o inferno e a oração que Deus não responde. É o lugar onde se ora muito, e é o lugar também onde xinga muito, vai falar muito. Sabe por quê? Se eu ver alguém caminhando para o inferno e não falar de Jesus para ele, com certeza lá no inferno ele vai dizer: aquele miserável não falou para mim que tinha esse lugar, aquele miserável não me disse que eu poderia me tragar. Então nessa noite não aprisione o evangelho de Jesus na sua
estamos confundindo muito o fato de sermos cristãos. Achamos que ser cristão é a gente estar numa igreja onde Jesus está lá e Ele tem só a obrigação de suprir as nossas necessidades para esta vida. A gente vem para a igreja pelos motivos mais errados possíveis. A gente vem para que Jesus nos dê uma casa. A gente vem para que Jesus nos dê um bom casamento. A gente vem para que Jesus nos dê um emprego. A gente vem para que Jesus nos dê saúde. Todas essas coisas Ele faz. Fala comigo assim, mas são apenas consequências. Consequências de uma vida com Deus. É impossível estar com Jesus e não receber aqueles benefícios que Ele tem para nós. Mas não foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para te livrar do fogo do inferno. Ele morreu na cruz para te livrar do fogo do inferno. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Se não, se fosse simplesmente para nos dar bens materiais, o apóstolo Paulo não teria dito. Ele disse assim: olha, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você crê no Jesus que pode só sustentar a sua vida aqui, você está sendo um cristão miserável. Porque Ele não morreu por isso. Jesus não morreu para que eu venha dirigir carro plano. Jesus não morreu para que você tenha uma casa própria. Não foi isso. Ele morreu para que eu tivesse o meu nome escrito no livro da vida. Ele morreu para que você tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Para que você herdasse a salvação. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: o diabo tem usado isso contra a igreja. E tem te feito servir a Deus por bens materiais. Tem te feito servir a Deus por aquilo que Ele é capaz de fazer para você, e não por aquilo que Ele é. Mas é Deus servir a Deus por aquilo que Ele é. Digno de glória, digno de honra, digno de ser adorado, digno de ser adorado. Aquele que pagou um preço pela minha vida, que veio aqui, desceu, viveu como eu e como você, e abriu as portas dos céus para que um dia eu pudesse entrar na glória, entrar lá e viver com Ele para sempre, estar lá com Ele para sempre. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para esse texto da palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Creia que Jesus te chamou. Creia que Jesus te salvou. Mas Ele te salvou para que você possa levar alguém também ao conhecimento da verdade. E se você entrou na presença de Deus um dia, recebeu dele o direito de vida eterna, não se afaste dele. Não se afaste dele. Se arrependa hoje. Volte para Jesus hoje, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós tivemos a prova disso aqui na porta da igreja. O homem só não morreu porque Deus estendeu a mão. Veio aqui para entregar o documento, foi esfaqueado dentro da igreja. Tenho certeza que aquele dia que ele saiu da sua casa, ele não sabia que isso ia acontecer. A mão do Senhor se estendeu sobre ele, ele está aí, vivo, glória a Deus, e vai vir aqui contar o testemunho e pregar a palavra, porque é um servo do Senhor. Mas poderia ter partido. A gente não sabe no dia de amanhã, então eu tenho que decidir pela minha vida hoje, agora. Eu tenho que orar hoje, porque hoje Jesus responde. Hoje Ele me ama, hoje Ele pode me responder, hoje Ele é o meu advogado. Mas depois que os olhos se fecharam, Ele não vai poder mais responder a minha oração. Porque Ele mesmo estabeleceu leis para isso. E Ele disse: depois da morte, eu não posso decidir mais nada. Feche seus olhos agora. Cante com o pastor essa canção. Ele pagou um preço comigo. Ele pagou um preço por você. Pagou um preço pela nossa vida. A sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em ti.
Os céus é um lugar de paz, é um lugar de bênção. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E para que um dia pudéssemos estar com Ele. Mas assim como o céu é real, o inferno também é real. E a única maneira de escaparmos lá, deste lugar, é crermos em Jesus. É aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não é difícil, é algo simples. É chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me entrego a Ti. Eu me entrego ao Senhor. E Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E aí a sua vaga lá no céu estará garantida. Olha agora, fale com Ele agora, porque depois que os olhos se fecharam, não tem mais como falar. E por mais que grite como o rico lá no Hades, gritar por misericórdia, Jesus não vai poder ouvir. Porque Ele estabeleceu um princípio que diz que eu tenho que decidir hoje, enquanto a vida. Porque depois que a morte chegar, a única coisa que Ele aguarda é o juízo final. Hebreus 9:27, vou citar novamente e vou encerrar minha palavra dessa noite. Ele diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Ninguém morre, volta com um cavalo, com um camelo, e depois morre de novo. Não existe reencarnação. Está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Pode marcar na sua Bíblia, Hebreus 9:27. Vindo depois disso o juízo. Ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Você espera Jesus para a sua salvação? Você vai estar com Ele. Mas se eu não decidir hoje, se você não decidir hoje, infelizmente, não tem outra saída. Fala comigo: o inferno e a oração sem resposta. Lá no inferno tem a oração que não será respondida. Mas aqui hoje, você pode orar e Ele te responderá. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Não perca tempo. Não perca tempo. Ore hoje. Volte para Jesus hoje.